Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia, 13 de fevereiro de 2021, e amém, E estamos aqui, perseverando nas orações, a doutrina dos apóstolos, na comunhão, dos irmãos, partir do pão também, amém, Estamos aqui, perseverando na doutrina, a doutrina da igreja apostólica, profética, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, E vamos aqui, à procura aqui das virgens prudentes. Vamos falar aqui hoje da virgem prudente chamada Estevão, grande irmão, Vamos ver aqui nós vimos aqui no capítulo 6, que ele foi escolhido diácono, e ele era um homem de excepcional poder no Evangelho, Creu firmemente e foi escolhido como diácono, e aí, nos debates, nos diálogos que ele tinha com as pessoas não conseguiam, sair do debate sem serem convencidas por ele. Mas alguns, invejosos, começaram a excitar o povo, como nós vimos aí, no versículo 12, excitaram o povo, os anciãos, os escribas, aí investiram contra ele, o arrebataram, levaram para o conselho, Quem é que fez isso? O grupo religioso dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos sicilianos, dos asiáticos e outros, Os grupos políticos que tinha lá, Grupos políticos religiosos. Se juntaram e aí alugaram lá uns homens, Subornaram os homens para inventar histórias, E acusaram lá no conselho. Bom, aí no capítulo 7 aqui nós vamos ver, o discurso desse varão. Ele faz uma história, de todo o povo hebreu desde o seu início. Muito interessante, o que o Estevão fez aqui para aqueles homens. Então, no capítulo 7, e o versículo em diante está escrito o quê? E disse o sumo sacerdote, Lá no conselho, o sumo sacerdote chegou e disse: porventura é isto assim? Ou seja, o quê? Que ele estava dizendo que a lei de Moisés, ele estava blasfemando contra a lei de Moisés, contra Deus, e contra o templo, Então o sacerdote, lá, o sumo sacerdote, perguntou para ele: porventura isto é assim? Aí o varão Estevão, disse o quê? Varões, irmãos e pais, eu vi. Aí ele vai fazer o discurso dele aí. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentro da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, sairão e me servirão neste lugar.
e deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então em todo o país, o Egito de Canaã, fome e grande tribulação. Nossos pais não acharam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por terra, por certa soma de dinheiro, aos filhos de Ramó, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração de visitar seus irmãos, filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto que levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A essa palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi dirigido à voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo o tempo, não ousava olhar. E disse o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no mar
vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Senhor vosso Deus vos levará dentre os vossos irmãos, vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Então, irmãos, o Estevão, né, está aí fazendo um histórico, né, de toda a raça lá, né, de toda a nação dos hebreus, e está colocando aí as coisas, né, para falar o que ele quer falar, né. Então ele está trazendo aí a história. Então, vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua aqui com esse discurso. E nós vimos aí, né, que o povo não ouviu Moisés. Foi preciso que o Senhor fizesse, né, muitos sinais para que eles acreditassem em Moisés. Amém por hoje? Pai seja com todos vós, né? Amém.